Hoje vamos falar um pouco sobre a relação entre as inequações e as funções do primeiro grau. Mais especificamente, vamos falar sobre as inequações do primeiro grau também, certo? Não sobre equações em geral, mas inequações do primeiro grau, porque aí elas estarão estritamente relacionadas com as funções do primeiro grau. Para começar, devemos lembrar que inequações são sentenças algébricas abertas. Podem ser fechadas também, mas vamos pensar nas abertas, em que temos esses símbolos, um desses símbolos, maior, maior do que ou igual a, menor ou menor do que ou igual a. Então esses são os símbolos usados, certo? Em inequações. Por exemplo, podemos escrever 3x maior que 2, por exemplo. Ou, como eu falei, se a sentença for fechada, podemos escrever que 3 é menor do que 4. São exemplos aqui. Quando tratamos de inequações, em geral estamos tratando disso aqui, porque há um valor a ser determinado. Isso é uma sentença fechada, uma desigualdade, de maneira geral. Ok. Pronto, uma função do primeiro grau, por definição, tem essa característica. É uma função de reais em reais, com f de x sendo descrita por ax mais b, em que a não pode ser zero. E tanto a quanto b são números reais, certo? A e b são coeficientes. Então, qual é a relação que existe entre as funções do primeiro grau e as inequações do primeiro grau? Bom, em geral, inequações do primeiro grau se apresentam da seguinte maneira. Vamos a um exemplo aqui. Digamos que o problema seja resolver a seguinte inequação: 2x mais 3 maior do que zero. Repare que o lado esquerdo se assemelha a uma função do primeiro grau, f de x, do tipo 2x mais 3. Então, na realidade, o que estamos observando do lado esquerdo é uma função do primeiro grau e queremos que essa função seja positiva, ou seja, maior que zero. Mas antes de fazer essa comparação, vamos ver como resolvemos essa inequação do primeiro grau. Para resolver essa inequação do primeiro grau, vamos proceder da mesma maneira que fazemos com as equações, separando os números das variáveis, somando ou subtraindo dos dois lados as quantias. Então, para que esse 3 apareça do lado direito, basta subtrair 3 dos dois lados. E aí ficaremos com 2x maior que menos 3. Porque ao subtrair 3 desse lado, o 3 é cancelado, 0 menos 3 é igual a menos 3. Esse é o popular passar para o outro lado. X, então, será maior, agora só precisamos dividir por 2, menos 3 sobre 2. Repare que quando dividimos por 2, dividimos por um valor positivo. Como esse valor é positivo, a desigualdade se mantém. Mas o que isso significa? Significa que essa função 2x mais 3, ela tem o seu sinal modificado no valor menos 3 sobre 2. Se analisarmos a raiz dessa função, como é que encontramos a raiz de f de x? A raiz de f de x é encontrada quando fazemos 2x mais 3 igual a zero. E não por acaso, x vai ser igual a menos 3 sobre 2, justamente esse valor. Isso quer dizer que a função f, que é uma reta por ser uma função do primeiro grau,
se comporta da seguinte maneira. Justamente na abscissa menos 3 sobre 2, então menos 3 sobre 2 aparece, por exemplo, aqui, o seu sinal muda. Muda como? Essa é uma função crescente, porque o coeficiente do x é positivo. Isso significa que seu gráfico é uma reta que simplificada se parece com isso. Ou seja, à direita do valor menos 3 meios, ela está acima do eixo x, que significa que a direita ela é positiva. Então, nesse lado aqui, ela é positiva. Exatamente em 3 meios, ela é igual a zero, porque é a raiz. E à esquerda, ela é negativa. Então, assim podemos analisar o sinal de f. Então, isso aqui é uma análise do sinal de f. Então, para analisar o sinal de uma função do primeiro grau, utilizamos as inequações do primeiro grau, certo? Então, essa é uma aplicação prática direta das inequações do primeiro grau, a análise do sinal de uma função do primeiro grau. E, via de regra, sabemos que na verdade só precisamos encontrar a raiz da função do primeiro grau e que, para um determinado caso, temos o valor da função positivo à direita da raiz e negativo à esquerda da raiz. Essa é a conexão que existe entre a inequação e a função do primeiro grau, a análise do sinal e a resolução de uma inequação. Vamos ver um caso um pouco diferente. Vamos ver um caso em que agora a variável tem um sinal negativo na frente dela. Então vamos pegar um caso um pouco diferente. Vamos pegar um caso assim. Segundo exemplo aqui. Digamos que você quer resolver outra inequação que seja desse tipo, por exemplo. Menos 2x mais 6 menor ou igual a zero. Vamos proceder de novo como se fosse uma equação do primeiro grau, subtraindo 6 dos dois lados. Aí teremos menos 2x menor do que ou igual a menos 6. E agora, para esse menos 2 desaparecer daqui, precisamos dividir tudo por menos 2. Quando fazemos isso, esse sinal precisa se inverter. Então, na verdade, escreveremos x maior do que ou igual a menos 6 sobre menos 2, que foi o valor que usamos para dividir. Mas por que precisamos inverter? Porque na reta real, os números que estão à esquerda do zero, que são os negativos, eles aumentam seu módulo à medida que se aproximam do zero. Então, por exemplo, 1 é menor que 2, porém menos 1 é maior que menos 2. Então, quando multiplicamos por menos 1, então daqui para cá apenas multiplicamos por menos 1. Precisamos inverter a desigualdade. É por isso, por conta dessa aproximação do zero, precisamos inverter a desigualdade. E aqui veja que x vai ser maior do que ou igual a 3. Bom, agora vamos analisar esse resultado do ponto de vista da análise disso aqui como se fosse uma função. Veja que a função seria menos 2x mais 6. Então, se f de x fosse igual a menos 2x mais 6, estaríamos analisando agora uma função do primeiro grau decrescente. Então, vamos de novo desenhar a reta real aqui. Vamos pensar na raiz, que é 3 nesse caso. Então, a raiz agora é 3. E a nossa função agora ela é decrescente, o que significa que ela tem esse comportamento. É uma função decrescente. Então, veja que para o eixo x, a direita da raiz ela é negativa. A direita ela é negativa, a esquerda ela é positiva, e exatamente na raiz, obviamente, ela é zero. Ok.
Então, a análise do sinal de uma função do primeiro grau tem tudo a ver com uma inequação do primeiro grau, que para ser resolvida, basta respeitar essa regra do sinal da divisão de todos os termos por um valor positivo ou negativo. Quando dividimos por um valor positivo, tudo se mantém como estava, mas quando dividimos por um valor negativo, precisamos inverter a desigualdade, como aconteceu aqui. Ok? Se você usar isso, não terá problemas. E mais uma coisa: toda vez que a função é do primeiro grau e tem coeficiente negativo, veja que a direita da raiz ela tem o mesmo sinal. Então, observe que o sinal aqui é de menos e à direita da raiz o sinal também é de menos. Ou seja, à direita temos a direita da raiz, temos o mesmo sinal de A, onde esse A é o coeficiente angular, que é esse cara aqui. Vamos ver se isso aconteceu na anterior. Veja, aqui o sinal é positivo. E à direita da raiz, veja, o sinal também é positivo. Então, de novo, à direita da raiz, temos o mesmo sinal de A. Se à direita temos o mesmo sinal de A, claro, à esquerda temos o sinal oposto ao de A. E exatamente em A não temos sinal, que é zero, exatamente. Certo? Então, guarde isso como informação e ela será útil para você. Ok? Então, para resolver uma inequação do primeiro grau, basta proceder como se fosse uma equação do primeiro grau, lembrando da regra que eu falei sobre a inversão do sinal quando dividimos por um valor negativo. O mesmo vai ocorrer quando multiplicamos por um valor negativo, ok? É isso. Eu fico por aqui. Espero que você tenha entendido a conexão entre as funções do primeiro grau e as inequações do primeiro grau. Até o próximo vídeo. Tchau.